Shalom, graça e paz. É muito bom estar com vocês, podendo compartilhar uma palavra que Deus trouxe ao meu coração, algo que vai trazer uma revelação muito especial para você nesta manhã. Amém? O tema da nossa mensagem é o que Deus pensa dos homens bons e dos homens maus. Nosso texto base está em Ezequiel 18, onde passaremos por alguns versículos que sinalizam as respostas para a nossa indagação. Mas primeiro eu gostaria de convidar você a orar comigo para que o Espírito Santo de Deus nos revele todo o entendimento. Amém? Senhor Deus, Pai maravilhoso, nós queremos pedir para que o Espírito Santo de Deus visite essa pessoa que está assistindo esse devocional. Pedimos para que toda a revelação do alto possa ser liberada sobre a vida dessas pessoas e que elas possam entender a mensagem que o Senhor quer transmitir. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, muito bom estar com vocês. Leiamos Ezequiel 18 nos versículos 1 e 2. De novo, veio a mim a palavra do Senhor dizendo: que quereis vós dizer, usando na terra de Israel deste provérbio? Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos estão embatados. Primeiro, entendendo que embatado significa que perdeu o fio. Ele deixou de ser afiado a dentição do filho. Ou seja, os pais experimentaram do que era bom, mas os filhos estão pagando o preço por isso. Primeiro, esclarecendo também que parábolas ou provérbios, dependendo da versão da Bíblia que nós estamos fazendo a leitura, significa que se tratava de um ditado ou história comum à época, contado para exemplificar algo. E neste provérbio especificamente é possível identificarmos uma tendência corriqueira a nós como povo, de em certas circunstâncias imputarmos a Deus algo que aos nossos olhos parece injusto. Diria que é algo comum de escutarmos quando temos um pouco mais de estrada no Evangelho. Alguém eventualmente nos indaga dizendo: se Deus é justo, por que existe tanta maldade no mundo? Você já escutou uma pergunta como essa? Quem já vivencia e medita na palavra já compreende o que eu vou dizer. Mas se você é novo ou nova no Evangelho, preciso dizer algo que determinará a sua direção. Por ter pecado o homem, consequências vieram sobre nós, inclusive a morte da nossa carne, a matéria. Mas existe uma segunda morte. E sobre a segunda morte e vida eterna é o texto que se segue nos versículos posteriores, onde Deus cita diferentes atitudes entre o homem justo e o injusto, o bom e o mal. Vale a pena discorrer nesse texto e relê-lo algumas vezes para captar os detalhes das orientações que Deus tem para nós. Mas a prova da justiça de Deus está no fato de que não somos suas marionetes, pois Ele nos deu o livre-arbítrio. Porém, assim como escolhemos entre fazer o bem e fazer o mal, lidaremos também com as consequências dessas escolhas, sendo colhidas tanto neste tempo quanto no tempo que há de vir. Podemos ler isso claramente no versículo 18 desse capítulo. Quando o seu pai, porque oprimiu cruelmente, tirou do seu irmão com violência e fez o que não era bom entre o seu povo, eis que ele morrerá na sua iniquidade. Assim também no versículo seguinte, o 19, vemos o entendimento direcionado para aqueles que guardam a vontade do Pai e a sua justiça, colhendo a vida eterna. Contudo dizeis, como diz no versículo seguinte: por que não leva o filho a iniquidade do pai? Quando o filho fizer o que é de equidade e justiça, e guardar todos os seus estatutos e cumprir, certamente viverá. A palavra de Deus, ela é maravilhosa. Então você pode até indagar: mas Fabiano, como saber que você está falando sobre a vida eterna ou sobre a morte eterna? Vamos ler no versículo 20. A alma que peca
essa morrerá. Ou seja, nós estamos falando de alma, não estamos falando mais de carne, mas sim da alma. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo será sobre ele, e a impiedade do ímpio será sobre ele. Então isso fica muito claro nesse versículo. Nós estamos falando da vida ou da morte eterna, e que as coisas que nós escolhemos fazer, a direção daquilo que nós tomamos, pode determinar se nós passaremos a vida com Deus ou não. A palavra de Deus é o nosso manual. E tão certo assim, Deus nos orienta a nos arrepender dos maus caminhos e voltar para Ele. Nos versículos 21 e 22 nós temos: mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e fizer o que é de equidade e justiça, certamente viverá, não morrerá. Nenhuma das suas transgressões que cometeu será lembrado contra ele. Na sua justiça que praticou, viverá. E, para finalizar, respondemos à pergunta: o que Deus pensa dos homens bons e dos maus, dos justos e dos injustos? Ele se entristece com a perda dos seus filhos que escolheram o caminho do mal. Como lemos perfeitamente no versículo 23. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Isso é Deus falando, Deus está indagando. Diz o Senhor Deus: não desejo antes que se converta dos seus maus caminhos e viva. Olha como Deus fala claramente qual é a vontade dele, o que ele enxerga, o que ele vê do homem mau, dando a liberdade para ele poder escolher e determinar onde ele quer passar a eternidade. Deus quer isso de nós. Que nos voltemos para Ele em toda a sua glória através do seu Filho Jesus Cristo, que foi a prova viva do amor e justiça de Deus, pois lhe dando o direito de escolha de fazer ou não a vontade do Pai, obedeceu completamente, dando sua vida por amor, e assim colhemos hoje as escolhas que Ele fez. Finalizo lhe fazendo uma pergunta: você tem praticado a justiça e a bondade em Deus? Reflita nessa mensagem que eu quero trazer para você nesta manhã e oremos juntos. Deus maravilhoso, Pai eterno, estamos aqui na Tua presença humildemente pedindo que o Senhor nos lave de todo o pecado, nos lave de toda iniquidade, purifica nossas mentes e corações. Faz de nós, Senhor, vasos limpos para receber o óleo do Espírito Santo. Que sejamos, Pai, aquele vaso que te agrada, aquele que te serve, que entende a Tua vontade, que obedece em cada detalhe. Pedimos ao Senhor que nos direcione sempre na vontade, para que sejamos justos, obedientes e bons para com aqueles que nos rodeiam. Pedimos em nome de Jesus que o Senhor abençoe e guarde a vida de cada pessoa que está orando conosco agora. Em nome de Jesus. Amém.